Graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Vamos continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no capítulo de número 2 e vamos meditar do versículo de número 41 até o 52. Para tudo agora, 10 minutinhos, vamos permitir que o Espírito de Deus nos trate. Vamos meditar e debruçar sobre a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo de número 41, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. A sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto é muito interessante, a gente vê muitos pontos importantes e muito interessantes aqui. Primeiro, a gente vê que Deus, ele de fato escolhe José e Maria para serem pais de Jesus, porque sabem que eram um homem e uma mulher tementes a ele. Você vê que aqui eles tinham um costume anual de ir a Jerusalém, uma viagem que demorava dias, uma viagem que era feita a pé, mas eles cumpriam ali com os mandamentos e eles cumpriam ali com o prazer de estar cultuando ao Senhor. O Senhor escolheu uma família simples, humilde, mas temente a Ele. E o interessante é que quando a gente vê, a princípio, o texto, parece que eram pais relapsos, que deixam um menino de 12 anos, meu Deus, ficar sumido por 4 dias. Como que eu vou deixar um menino de 12 anos um dia sem ter notícia? Só que aos 12 anos, nessa cultura, ele já estava caminhando da infância para já a maturidade. Ele já estava sendo preparado para um crescimento, já era considerado um homenzinho. E nessas caravanas que iam rumo a Jerusalém, era-se de costume que as mulheres andassem na frente e os homens andassem na retaguarda para proteger, para segurança. E o menino, a visão, os pais achavam que esse menino estava ali entre os parentes, entre os amigos, entre a multidão. E quando eles se dão conta, Jesus não está ali. E eles procuram ele por cerca de 4 dias. E quando vão ao templo, encontram ele ali sentado, no meio dos doutores. E interessante é que ele estava ouvindo, perguntando. E as perguntas que ele fazia, as indagações, os questionamentos, admiravam esses doutores. E quando a mãe acha, fala assim: Filho, onde que você estava? A gente está te procurando há 3 dias. Parece que ele diz assim no versículo 49, parece que ele fala assim: Poxa vida, por que você estava procurando 3 dias? Era só ter vindo aqui. Era só ter vindo direto no lugar possível onde eu estaria, porque eu estou na casa do meu pai. Por que me procurou em outro lugar?
É muito interessante que se de repente um adolescente sumir hoje, talvez o último lugar que o pai procure, também assim como Maria e José, seja na igreja, seja com o Senhor, nas coisas de Deus, interrogando, pensando nas coisas santas. Mas Jesus fica admirado, até fala, poxa, por que me procurou 3 dias? Só tinha um lugar onde eu podia estar. Só tinha um lugar onde eu queria estar. E era a casa do meu pai. E uma coisa que eu quero pensar com você hoje aqui é justamente sobre a questão de crescer em sabedoria, estatura e graça. Você vê que há um processo acontecendo aqui. No versículo de número 40, depois que Jesus é dedicado no templo, você vê que Lucas ele diz, ele crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E a gente vê aqui no versículo 52 que ele aos 12 anos, ele continua nesse processo e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Esse aqui aos 12 anos é o último relato da adolescência, da juventude de Jesus. Depois a gente vai ver Jesus já aos 30 anos sendo batizado. Mas a gente pode entender aqui que toda a sua infância, toda a sua adolescência e até os 30 anos de idade, Jesus viveu em um processo de aprendizado, de sabedoria, de crescimento. Se o próprio Filho de Deus se submete a crescer, ele interrogou doutores, ele debruçou sobre a palavra, ele teve um processo de crescimento. Sabedoria é algo que devemos crescer. Estatura, devemos nos fortalecer não só em estatura, crescimento como o homem amadurecendo, mas em sabedoria também e em graça. Às vezes estagnamos, paramos de crescer. Paulo, aos Coríntios, ele diz, olha, vocês eram para estar maduro comendo coisa sólida, mas vocês ainda estão bebendo leite. O autor dos Hebreus também fala que aqueles irmãos precisam crescer. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Há um processo de crescimento na vida de todo servo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro fala, cresça em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos de um processo de crescimento. As coisas não são instantâneas. O próprio pão vivo que desceu do céu passou por um processo de 30 anos de crescimento, de sabedoria, de graça. Que coisa! E o interessante é que o ministério de Jesus dura 3 anos. A gente vê Jesus menino, jovem, e o último relato que diz é que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. E depois, a gente vai ver ele iniciando seu ministério no batismo, por João, aos 30 anos. E ele morre aos 33. Sabe? Queremos coisas extraordinárias sem amadurecimento. Queremos coisas extraordinárias sem crescimento. Queremos fazer, chegar e ser sem um mínimo crescimento de sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Tudo que é bom vem do Pai das Luzes, que não muda. Devemos pedi-la ao Senhor. Devemos estar sujeito ao processo de crescimento. Sabe uma coisa linda aqui? É que aqui diz no versículo 51, que Jesus foi com seu pai e com sua mãe, e ele era submisso a eles. Um Deus submisso aos pais. Olha só a autoridade que estava sobre ele. O próprio Senhor, Jesus já na consciência de quem era, se sujeitou a quem estava sobre ele. Submissão
é um princípio divino e que nós devemos aprender e aplicar em nossas vidas. Vivemos num tempo em que nós achamos que não devemos satisfação a ninguém. Vivemos num tempo em que nós achamos que não precisamos de ninguém e que basta o nosso contato direto com Deus para que nós possamos fazer a coisa. Não, eu tenho Deus no coração e o resto que se exploda. Não foi assim com o nosso mestre e não deve ser assim com a gente. Submissão, crescimento em sabedoria, crescimento em estatura e crescimento na graça. Precisamos disso em nossa vida. Se queremos desenvolver ou ser alguma coisa no Senhor, primeiro devemos aprender a ser submisso. E devemos, neste processo, no decorrer do tempo, crescer. Cresça em sabedoria, cresça em estatura e cresça em graça. Que a paz esteja sobre você. Fique com Deus. Não esqueça de ir no YouTube, se inscrever no canal Rodrigo Barbosa, ativar a sineta e receber esse devocional diário. Um abraço. Fique com Deus.